Fala galera, estamos de volta aí com o Hawk Talks nessa segunda temporada aí. E dessa vez a gente trouxe para começar com chave de ouro aí, um cara aí que eu conheço já há bastante tempo, há muitos anos, e já empreende há bastante tempo também. E tá com um projeto super bacana, é cliente nosso e a gente vai conversar aí sobre a Omnit com o Raul e o Aurelian, atração internacional aqui. E aí, Raul, como é que estão as coisas? Fala, Julián, beleza? História longa, né, cara? É, cara, Desde a infância mesmo, muitos anos. muitos anos. E aí o nosso amigo aqui da França, também que tem muitos anos que eu conheço. Fala galera, prazer. Bom, cara, vamos lá. Fala um pouquinho, é legal você ter falado aí que você conhece o Aurelian há bastante tempo. Pra gente começar o papo assim, depois a gente vai entrando em alguns outros assuntos aí. Mas como que vocês se conheceram, como que vocês se conectaram aí pra chegar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da Omnit, da empresa e tudo mais. Mas como que foi essa história aí? Como é que vocês se conheceram? E depois eu quero saber como que você veio parar no Brasil, velho. Vamos lá. Cara, a gente é apaixonado pela mudança, né? Eu acho que o que levou a gente a se conhecer foi esse lance da gente gostar de se mudar muito. E aí eu já estava morando na minha, acho que sexta casa em Campinas, né? Sexta casa diferente, depois que eu voltei da Alemanha. E aí eu cheguei na casa lá e tinha esse cara lá, né? O tal do Aurelian, né? No começo eu nem sabia direito o nome dele, eu vi, aí eu demorei mais ou menos uma semana para descobrir que ele era francês, né? A gente tá, eu achava que ele era brasileiro, só que aí na hora que eu entrei na cozinha ele tava com uma amiga dele lá e fazendo uma comida, um jantar, sei lá, um Fazendo almoço. um almoço francês. Aí o cara tá lá que fala francês e fala francês e fala francês. Eu falei, caramba, cara, esse cara fala francês bem pra caramba. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ô, mano, você fala um francês da porra, né? É massa, né? Aí ele olhou pra mim e falou, cara, eu sou francês. Foi mais ou menos essa situação aí. Legal. Lá por 2000 e quanto? 2009 para 2010, não? E você tava fazendo o quê aí? Eu estava fazendo meu intercâmbio no Brasil, foi assim que eu cheguei inicialmente, né? Ó, Na época que a gente ainda era estudante inocente. Eu conheci o Raul naquela república e falando de mudança, é realmente isso, porque você estava voltando da Alemanha e eu estava chegando no Brasil, né? Já fazia alguns meses que eu tava morando em Campinas. E a gente rapidamente começou a trocar ideias sobre assuntos que a gente ainda conversa hoje, né? De forma já, lógico, muito mais aprofundada agora e profissional, porque agora a gente é sócio, mas naquela época a gente já falava bastante desses temas de mudança, de criação, de como criar sentido no que a gente anda fazendo, né? Eu acho que esses temas foram os temas que trouxeram a gente a conversar bastante. cara, legal essa história, e assim, ó, pegando um gancho nisso, né? Essa questão de mudar muito, né? E falando um pouco do que é o negócio de vocês, de criação de negócios, empreendedorismo e tudo mais, essa skill, vamos dizer assim, de se adaptar a mudanças, né? É uma skill super importante de um empreendedor, né? O que vocês acham sobre isso, assim? Vocês acham que o empreendedor ele tem que ser um cara que ele se adapta bem a mudanças, ele tem que estar disposto a mudar, a transformar, às vezes, o negócio da noite para o dia? Como que é isso na visão de vocês? Cara, na humanidade, né, historicamente, nunca quem ganhou foi o mais forte, né? Foi sempre quem se adaptava melhor, né? melhor, Então, exato. essa é uma lei, né? Então, agora, é muito complexo para as pessoas aceitarem a mudança facilmente, né? Eu tenho visto durante a minha trajetória que as pessoas, né, sejam elas empreendedoras ou não, sejam elas, né, as pessoas de modo geral, né, é muito complexo aceitar a mudança, né? Eu acho que isso como você falou, é um skill muito relevante não só para quem empreende, mas para qualquer coisa que a gente faça de trabalho, né? De profissional, inclusive. Agora, o grande desafio é a gente mudar com clareza, é a gente mudar entendendo o que a gente está fazendo.
né? Porque o que gera o medo, o que gera essa resistência à mudança é a insegurança, né? Sim. É você não saber o que está por vir, né? E eu acho que essa é a grande habilidade que deve ser trabalhada, entender, né, e compreender melhor de que estar à vontade, né, de que o que está por vir e confiar que o que está por vir é melhor do que aquele ponto anterior. Sim. E entender um processo que a gente chama de experimentação, né? Sim. Experimentar, né? Todo mundo vai aprender alguma coisa nova, precisa de tentar muitas vezes. O processo de aprendizado leva a isso. E a mudança também. Eu acho que faz muito sentido isso. E, assim, isso gera medo e gera até, você falou, historicamente, a pessoa que se adapta melhor sobrevive melhor. Mas tem aquela coisa também que é meio pré-histórico até, né? Da gente ter essa questão de preservação e querer ficar quietinho na zona de conforto, né? A mudança, ela é uma coisa que dói, né? Então a pessoa... E se ela não tem essa segurança para mudar, ela não vai sair do lugar, né? Vai ficar presa nisso, né? E, Arolian, você aí que, cara, mudou da França para o Brasil, como que foi, cara, assim, questão de adaptação? Foi alguma coisa... Você passou por isso que o Raul falou? Você já sabia que você ia encontrar? Você já planejou? Foi uma coisa meio que... foi acontecendo? Não, assim? planejar eu não planejei nada. Sobretudo naquela época que eu tinha 20 anos, eu não planejava nada. Amanhã já era longe. Mas eu acho que um ponto muito importante que pode ser um paralelo entre o meu caminho da França para o Brasil e o caminho do empreendedor ou da empreendedora é não tentar prever. Não achar que você já sabe o que vai acontecer. E ao contrário de desenvolver uma ideia fixa, né, uma ideia de produto, uma ideia de negócio, se abrir, como o Raul falou, à experimentação e aos novos direcionamentos que vão sendo gerados pelo novo conhecimento que você gera. Show. Eu acho que isso é um dos pontos que eu aprendi mais cedo, que eu tive a sorte de aprender, porque me ajudou muito a empreender mais para frente. Né? E eu vejo, assim, a gente interage com muitos empreendedores. Né? Eu acho que nos últimos 2 anos eu devo ter interagido diretamente com em torno de 500 pessoas que estavam começando um negócio. Eu senti que quem começava tentando vender uma ideia ou um produto que ainda não existia, muitas vezes sentia dificuldade para frente quando descobria novos elementos que faziam com que começava a entender que o produto não ia ser exatamente isso. Ao contrário, quem começava falando não sei, inclusive quem sentia essa insegurança, né, inicial, melhor, né? se abria a possibilidade de mudar e acabava se direcionando melhor nesse caminho. É aquela frase que fala que a gente não tem que prever o futuro, a gente tem que criar o futuro, né? Exatamente. E aí a experimentação, ela te ajuda a fazer isso, né? Ao invés de ficar naquela adivinhação, você vai para experimentação para criar o que você quer que seja criado, né? E falando um pouquinho, Raul, da Omnit aí no meio desse processo aí, a gente, óbvio que resume um pouco da história, mas aonde que surgiu aí esse desejo de criar uma empresa que ajuda as pessoas a criarem as suas empresas, né, os seus negócios? A oportunidade de negócio em si, ela é um pouco evidente, né, na minha visão. Não existe formas de apoio ao empreendedor iniciante que conseguem, ao invés de fazer melhorias incrementais, né, mas que consegue dar um salto de fé de verdade. Você fala, não, 70% das empresas quebram, então vamos reduzir isso para 30%, para 40%. Não estou falando de, vamos melhorar para 72%, né? Estou falando de dar um salto mesmo. Então, o problema é evidente. 75% das empresas quebram com muito poucos anos de idade. E à medida que eu comecei, né, e a gente começou a perceber isso e a conversar mais profundamente sobre isso, esse momento, né, ele é um momento muito, vamos dizer assim, delicado, não, mas particular, né, da trajetória. É o momento onde uma PF vira uma PJ. Né? Você está pegando uma PF ali, que é uma pessoa, um grupo de pessoas, e transformando isso numa PJ. Então, isso exige uma forma, uma análise um pouco particular do caso.
Né? Por quê? Porque você não está falando você não está falando ainda de gestão, você não está falando ainda, a gente está trazendo um momento de criação. Né? E o que um momento de criação exige? O que faz a diferença real no momento de criação? Então a gente percebeu, e eu, ao longo da minha caminhada, eu tentei entender muito isso, porque eu sou essa pessoa. Né? Eu me reconheço nessa pessoa, de sempre estar buscando criar. Eu, quando a coisa começa a se repetir demais, eu fico um pouco receoso de continuar, incomodado, você está entendendo? Então, o que faria a diferença nesse momento? Então, a gente viu uma oportunidade tanto de desenvolvimento de um mercado que não é atendido, né? Pessoas que querem começar um negócio vão aonde? No banco? Você está entendendo? Vou fazer o que no banco? Pegar um dinheiro para colocar o meu risco pessoal inteiro, porque o banco ele quer a rentabilidade dele. Né? Não, vou colocar todo o meu dinheiro nessa coisa. Mas espera aí, eu só que vou assumir essa pica sozinho? Vou assumir esse risco sozinho? Então, assim, a oportunidade de negócio nasce daí, mas também é uma oportunidade de tecnologia, de criação de um processo novo, de criação de algo que não está sendo construído no Brasil. Né? E eu acho que isso que me chama muito a atenção. Né? Eu acho que isso... tenho certeza. Isso que me chama mais atenção nesse mercado. Então, a Omnit ajuda empreendedores nesse momento de criação. Raul, mas isso só acontece quando o cara está começando um negócio do zero? Não. Ele né? pode estar no momento de transformação de um negócio que já existe. Né? Ele pode estar no momento de transformação de um negócio, ele pode estar criando um novo produto dentro de um negócio antigo, ele pode estar criando uma vertente de negócio, né? E aí, quando a gente fez a nossa primeira imersão, né, Aureliano, lá atrás, a gente tinha até um mote, assim, que o pessoal fala, a empresa que não está se matando está morrendo. Né? Então, se a gente for ver dentro dos métodos mais novos de gestão, eles são baseados nisso. Né? Encontrar a próxima coisa que vai matar o seu negócio. Sim. Então, aí vem aquela primeira pergunta que você fez, né? Como que a mudança se encaixa nisso? Esse é o processo. Exato. É a nova gestão entrando. É a forma de você criar negócios, né, e destruir o seu negócio para criar o novo. E eu acho que é por isso que o mundo está cada vez mais rápido. Né? Eu acho não, tenho certeza. É o que a gente vê acontecendo nas empresas que estão deslanchando. Né? A gente vê isso acontecendo com grandes empresas, mercados que vão destruir outros mercados e traz essa inovação. E, por exemplo, a gente... já foi muito citado, por exemplo, o Netflix, o caso Netflix e Blockbuster, e hoje o Netflix está passando por uma crise, né? Ou seja, não olha o quanto foi rápido, né? Muito. Sei lá, a gente... Uber. O próprio Uber, né? A gente, por exemplo, essa questão do Netflix Blockbuster, a gente viveu as locadoras, né? Que era aquela experiência de ir lá, alocar o filme e tal. E daí... minha filha, por exemplo, talvez não vai nem saber o que é Netflix, imagina. E a gente fica pensando, quando a minha filha tiver a idade que eu ia na locadora, ela vai estar vendo Netflix. Não, cara. Ela vai estar vendo outra coisa que não existe. Não vai nem ter tela. Então, não vai nem ter tela. Então, assim, a mudança ela é cada vez mais rápida, né? E se as pessoas, quem está disposto a empreender não se adaptar nessa velocidade, né? E uma coisa que é interessante que a Omnit tem, e que eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, é o foco no empreendedor, né? Ter muito essa visão de olhar para a pessoa do empreendedor, né? Qual é o momento desse cara? Você falou, o cara que ele é um PF que está virando um PJ. Esse cara passa por uma transformação absurda. Sim. E a empresa não vai existir sem ele, né? Então, como que é essa forma como vocês olham assim, para o empreendedor, dando um foco maior nele aí, nesse processo, nessa metodologia do trabalho de vocês? Então, eu acho que, primeiro, são pessoas que realmente tomaram uma decisão de vida. As pessoas que começam a se relacionar com a gente, com a Omnit, para criar negócios, são pessoas que chegaram em um ponto da vida delas que elas tomaram uma decisão drástica, saíram de uma empresa ou finalmente criaram coragem para empreender o que elas querem. Então, eu costumo dizer que não adianta assumir esse nível de liberdade, que é um nível de liberdade gigantesco, se não for para fazer algo alinhado com o que você realmente quer fazer. Exato. Né? Por quê? Porque já requer tanta coragem tomar essa decisão que tem que ir até o fim. Tem que seguir a lógica, o raciocínio até o final.
E é por isso que a gente acredita que esse ponto é extremamente importante. E, além disso, de forma muito pragmática. Quem começa a empreender com algo que não tem muito a ver com ele ou com ela, acaba desistindo. Sim. Acaba se questionando por que eu estou fazendo isso. E a gente sabe que o momento de maior risco é esse início. Inclusive, por isso que tem poucas empresas ajudando empreendedores em estágios iniciais. Nesse início, né? Né? Um pouco doido nesse Tem lugar. poucos. Cara, e assim, isso que você tá falando é muito do seguinte, né? Ninguém tá motivado todo dia, cara. Principalmente, tipo, Claro. o empreendedor, cara, você tem que trabalhar com motivar pessoas para estarem juntas com você ali nessa missão. E, cara, quem que te motiva, velho? Né? Tipo, quem te motiva? Como que você vai estar motivado todo dia? Então, não tem a ver com motivação, tem a ver com disciplina e com estar alinhado a um propósito. Exatamente. Que daí você não vai desistir rápido. Eu vejo muito isso, cara, de pessoas que às vezes querem empreender e tem muito aquele negócio. O que tá rolando para eu empreender? Cara, não é isso. Não é o que tá rolando. É o que você deseja, que dor que você deseja resolver. Exato. E que você vai acordar todo dia e falar, puta que massa, né? Eu tô fazendo algo que eu curto. Porque, cara, senão, velho, vai passar umas semanas, vai falar, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou voltar pro meu trampo que eu tava ali e pronto. Exato. Muita gente fala isso, exatamente o que você falou. Mas como é que funciona? Onde que tem uma oportunidade? Qual que vai ser a próxima? Cara, a que você fizer. Você tá entendendo? Dá pra ganhar dinheiro qualquer coisa. Exato. Tem um case incrível que é o Bosta na Lata, cara. Entendeu? É um case incrível, cara. E o cara fez isso a partir de um propósito dele, de um momento de vida dele, que ele simplesmente colocou esterco numa lata e chamou de, né? E criou uma marca e pronto, incrível, cara. você tá entendendo? Agora, o processo também de PFPJ, o Julian, que você colocou, só complementando o que o Julian colocou, é que, assim, criar um negócio não é trivial. Né? Não é trivial. A gente tem que entender que isso exige uma série de habilidades, e esse é o grande desafio. Isso exige uma série de habilidades que não são encontradas facilmente em uma pessoa só. Sim. Né? E a gente tem que ter consciência disso. Às vezes a pessoa começa achando que é a ideia que eu tive, etc. Cara, mas tá bom, mas você tem o time que é necessário para fazer essa coisa acontecer? Mas eu sou uma pessoa mais quieta. Cara, mas na hora que você for vender e for aprender o que é vender e aprender a vender o seu negócio, não adianta você ser mais quieto, você tem que ser mais extrovertido. Então, é importante essa leitura. Né? A gente está falando de PF vira PJ, ou seja, são pessoas criando máquinas, criando processos. Né? Então, por isso é importante o foco na pessoa e entender quem é aquela pessoa mais profundamente. Porque, eventualmente, cara, a gente não vai ter um certo tipo de habilidade ali para a pessoa, para aquele negócio frutificar. É por isso que a gente tem que ter o foco no empreendedor. Porque depois que está andando, é mais fácil de você contratar para um cargo específico. Para uma linha específica. Para uma linha específica, exato. Delega. Tem uma técnica que é importante aqui nesse momento. Agora, quando a gente está falando de começar um negócio, a gente está falando, bom, o cara tem que ter habilidade de liderança, ele tem que ter habilidade de vendas, ele tem que ter habilidade de construir o produto de alguma forma, de processualizar a coisa, de fazer acontecer. Ele tem que ter... Aí vem as soft skills, né? Sim. Ele tem que ter tesão. Você está entendendo? Ele tem que ter vontade mesmo de fazer a coisa. Ele tem que entender que a responsabilidade dele, e toda a responsabilidade do negócio é dele. Não existe essa. Tem alguém para ele jogar a culpa, né? Não funcionou. Acho que foi meu irmão que não, foi minha tia que não é legal comigo. Não existe isso. Isso é cruel, né, cara? Isso é cruel. Muita gente fala assim que o empreendedor ele é muito solitário, né, velho? Sim. Não tem jeito, cara. É muito solitário. Empreender é muito solitário, realmente. E eu quero jogar uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Vocês acham que, né, e aí tudo isso que a gente está falando, da construção, da pessoa e tudo mais, desse processo de mudança, das soft skills que você comentou, vocês acham que o empreendedor, ele nasce empreendedor ou o cara pode se criar empreendedor, ele pode se tornar empreendedor a partir de habilidades que ele vai adquirindo, assim? Que vocês acham disso? Eu acho que cada um vai ter uma opinião. Eu tava pensando nisso. Eu acho que tem pessoas que nascem com um conjunto de traços de personalidades que são muito boas para empreender. Legal.
mesmo que você nasça com esses traços de personalidades, você precisa desenvolver eles. Sim. Né? Tem outras pessoas que se revelam. Eu acho que realmente tem pessoas que se constroem como empreendedores. Né? Vai adquirindo habilidades no decorrer do processo E e vai ganhando sentido. E conforme você vai ganhando sentido, você vai desenvolvendo uma habilidade sem nem se dar conta de que você está fazendo isso, porque você gosta do que está fazendo. Sim. No meu ver, não tem nenhum empreendedor, pelo menos que eu conheça, que junta todas as habilidades necessárias para empreender. Esse cara seria Nunca vai poder empreender monstro. sozinho ou sozinha. Sim. Né? Mas eu acho que pessoas se constroem sim. O que eu estou chegando a entender, né, é que tem algumas habilidades basais, alguns traços de personalidades basais que são extremamente importantes. Eu acho que em um momento de criação de negócios, uma certa extroversão, uma capacidade a conversar com pessoas que têm a ver com o negócio, potencial cliente, potencial parceiro, stakeholder, qualquer tipo de pessoa que possa te trazer um conhecimento relevante para o seu negócio, não tem como construir nada sem isso. Né? É o Steve Blank que fala que o negócio se constrói com sola de sapato. Você não pode ficar em casa. Exato. Né? Mas de resto, eu, pelo meu próprio caso, eu vejo que eu desenvolvi habilidades empreendedoras que eu não tinha alguns anos atrás. Né? Aí, Raul. Eu sou mais radical, né? Eu sou mais da... Cara, eu acredito que a gente está evoluindo para uma sociedade cada vez mais empreendedora. E eu vejo que todas as pessoas, elas têm isso nelas mesmas. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem uma vontade de materializar alguma coisa. Todo mundo tem... Você vai falar, pô, mas você quer materializar o quê? Né? Eu não acho que empreender é o simples fato da gente criar um negócio, né, e começar a fazer dinheiro a partir disso. Né? Na minha visão, empreender é mais que isso. Empreender é toda ação onde você faz, né, você exerce um serviço, você coloca um serviço e que aquilo ali é uma criação própria, aquilo ali tem uma certa autoria, uma certa autenticidade. Né? E que a partir de vamos dizer assim, a partir de alguns recursos que você mesmo mobilizou, né, você criou algo que colabora. Então, por exemplo, eu tenho uma ONG, eu trabalho numa ONG de cachorro, comecei a adotar cachorro na rua e criei um sistema sustentável que adota cachorro na rua e, porra, isso é uma iniciativa empreendedora, um empreendedorismo social, alguma coisa legal, né? Todo dentista, todo médico empreende a sua carreira, empreende seu escritório, né, sua clínica. Então, eu vejo assim, é lógico que nem todas as pessoas elas têm a oportunidade de, em algum momento da vida delas, e tendo a oportunidade, elas aproveitam essa oportunidade para criar. Lógico. Por quê, cara? Porque eu acho que é um momento de maturidade que a gente vive hoje. Por isso eu falo que a gente está evoluindo para uma sociedade mais, né, empreendedora. Mas a gente eu acho que a gente não estaria vivo se todos nós, se a nossa raça não fosse empreendedora por nascença, você está entendendo? Cara, e é assim, isso tem muito a ver também, né? A visão dos dois, apesar de divergir, converge de alguma maneira, com esse posicionamento da Omnit de não ir na linha dos, vamos dizer, mindsetters, né? Que é aquele negócio, né, cara? O que você está dizendo aí é que, cara, o cara, ele, sei lá, o cara ele pode empreender no emprego dele, ele pode ser um funcionário de uma empresa e ele desenvolve um projeto onde ele está empreendendo, né? E talvez isso não tenha relação com algo que, sei lá, o cara nasceu com isso, mas pegando ali o que o Aurelian falou também, que ele tem ali um traço de personalidade. Sim. Que ajuda a desenvolver, talvez. Né? E tem a questão que você comentou também da oportunidade. Às vezes, e muita gente, eu já vejo também um outro lado, que empreende sem ter quase recurso algum. Né? Uhum. Pô, aquele cara que vai vender uma balinha no semáforo, ele está, de certa maneira, empreendendo. O cara vai comprar por um preço, vende por outro, está gerando receita ali para ele está começando um negócio, está fazendo algo, né? Realmente é um assunto bem mais complexo do que só dizer sim ou não, né? Que o cara nasce empreendedor ou não. Cara, e assim, eu queria ouvir de vocês
algum case que vocês tenham aí, eu sei que vocês têm vários, que vocês acham assim que foi legal, que tem uma história interessante e que o processo, a metodologia de vocês ajudou o negócio a, enfim, passar por todo esse processo aí da empresa que estava inicialmente ali sendo criada e tudo mais, e que vocês conseguiram contribuir. O mote, assim, né? O mantra é um pouco esse, né? Antes de acelerar, você precisa de direção. Né? Antes de você atirar, você precisa de mirar. Né? Você precisa achar a direção, você precisa achar o caminho, encontrar onde você vai. Então, encontrar aonde ir é um processo iterativo. É um processo onde a gente faz, né, iterações, ou seja, a gente vai e volta, a gente experimenta um negócio, e aí entra um pouco a parte do erro, né, de estar errado, de falhar, que é super relevante, né? Diz aquela frase lá dos mindsetters, né, que você fala, eu nunca errei, né? Eu apenas aprendi um pouco, né? Mas enfim. Então, esse processo iterativo, a gente já aplicou eles, né, em N situações. E em todas as situações é importante que a gente entenda isso. Funciona. Funciona. Talvez a gente não tenha tentado o suficiente, né, e assumiu que, bom, não conseguimos mais, não podemos mais por falta de recurso, alguma coisa. Mas ele sempre tem se mostrado muito assertivo durante... Por quê? Porque é sempre isso. A gente mede o erro, né, vê o que a gente estava certo e volta atrás. O que a gente estava certo, a gente implementa. O que a gente não estava errado, a gente muda um pouco e tenta de novo. Né? E isso vai gerando um ciclo. Né? Então, um case muito bacana que a gente criou, para mim, foi de uma empresa que ela fazia transporte coletivo de pessoas. Né? Não através de ônibus, né? Mas através de aluguel de ônibus, aluguel através de grupos. Certo. Né? Então, no começo, quando a gente foi chamado, eles tinham uma dificuldade grande de fazer vendas através do site. A ideia, basicamente, era essa. Um e-commerce, né, onde ele poderia comercializar ali aluguel de ônibus, aluguel de fretado. Não era bem um e-commerce, mas sim uma plataforma, né, digital de aluguel de ônibus, certo, de aluguel de vans. Né? Então, ele pensou toda a plataforma, e isso aqui é interessante, né, o Reliano? Se você quiser complementar, fica à vontade. Não, continua. Ele pensou toda a plataforma, ele pensou todo o projeto, então ele planejou, ele fez o que a gente fala para as pessoas não fazer. Ele planejou tudo milimetricamente, implementou, gastou um monte de dinheiro, e aí vamos vender. Não funcionou. E aí é onde vai para o mercado, que é algo que já deveria ter sido experimentado lá atrás, exatamente, né? Exato. E aí viu que não funcionou. Então o investidor dele convidou a gente para participar e para apoiar eles durante esse desenvolvimento, né? E entender realmente o que estava fazendo sentido ali, por que aquilo ali estava acontecendo, né, a ponto deles conseguirem escalar de verdade. Basicamente o processo, né, é um processo de encontrar dor, né, encontrar dor. Onde que está a dor ali? Onde que a gente pode ter um fio que ali onde a gente puxa, a gente evolui, né, a gente anda rápido. E aí, então, a gente foi entrevistar clientes e parceiros, né? Clientes finais e parceiros, e entender o que de fato estava por trás daquilo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar a plataforma e tirar ela do caminho, para a gente entender. Porque ela não estava deixando a gente gerar dados. Né? Ela não deixava a gente gerar dados. A plataforma não deixava a gente gerar dados. Por quê? Porque sempre que entrava nela era um buraco negro. Né? Você não sabia o que o cara estava fazendo, o que estava acontecendo lá dentro, por que ele não fechava. E aí, então, a gente foi e tirou a plataforma da frente e começou a aprender com o cliente, executando o processo manualmente mesmo. E eu acho que essa é a grande dica para as pessoas que querem empreender em alguma coisa digital, que querem fazer alguma coisa escalável e tudo mais. Amigo, não funciona automatizar algo que não funciona manual. Você está entendendo? Então, pensa nisso. Primeiro tem que funcionar na mão, pensa no papel, no papel. Coloca não a camada de funciona tecnologia. automático se não funcionar no manual, cara. Não adianta. Você está entendendo? Então, você quer colocar tecnologia em cima de alguma coisa, isso já tem que estar funcionando. Porque senão não adianta, a tecnologia não resolve. Sim. Né? A tecnologia ela vem para... É um catalisador, né? E se não funciona, você vai catalisar algo ruim, né? Você vai potencializar algo ruim. E aí, logo no primeiro mês, a gente já, acho que triplicou, quadriplicou a receita, alguma coisa nesse sentido. Foi isso. Né? Manualmente, sem tecnologia nenhuma. E aí você vem com a camada de tecnologia com base no que vocês já experimentaram manualmente. Exatamente. E aí
foguete. E além de experimentar, a gente se aprofunda muito nas coisas, e eu acho que assim, nesse momento que a gente vive, né, que a gente trabalha, o qualitativo é muito importante, mais importante do que o quantitativo. O qualitativo, entender, né, o que aquele cara está querendo te falar, né, mais do que o que ele está te falando. Sim. Né? Porque entender o processo que ele cumpre, entender a atividade dele, a tarefa dele. Tá? Então, assim, entendendo a tarefa, entendendo o mercado, o que a gente percebeu? A gente percebeu uma dor muito grande nos fornecedores da cadeia. Nos fornecedores. Ou seja, quem vende o ônibus, quem aluga a van, era o principal beneficiado por essa plataforma e o canal de escala. Por quê? Porque esse cara tinha uma ociosidade nos ônibus muito grande. E ele cobrava caro porque tinha ociosidade. Então, a gente começou a entrar nessa ociosidade para resolver o problema dele. Sim. Entendeu? Achar o cliente nesse mercado não era difícil. Se você oferece uma boa proposta, barato. Né? Agora, tem que oferecer para o parceiro para ele ter lotação, para ele diminuir a ociosidade dele. Então, foi um projeto que depois a gente ainda ajudou, apoiou eles a criar a plataforma. Eles refizeram toda a plataforma, mudou o modelo de negócio, e aí o investidor dele acabou de comprar toda a participação, eles fizeram um exit. Né? Eu liguei para ele esse dia para trás, o cara estava... vem aqui, passa na minha casa, por favor. Cara, então, basicamente, é aquela velha história, né? Você começou falando da questão da velocidade e nesse meio tem muito essa coisa de velocidade, né? E as pessoas elas acabam acreditando que muita coisa acontece da noite para o dia, não é. Né? Aquela história eu vi outro dia falando, o Nubank, da noite para o dia foi... Né? Os caras estão lá na IPO, mano, da noite pro dia durou 10 anos. Tipo, exatamente. Não é da noite pro dia, velho. A impressão, às vezes, que dá é essa, porque ninguém, às vezes, conhecia antes, e daí o negócio vem acontecendo. E outra coisa cara, precisa funcionar primeiro, né? Você precisa ouvir as pessoas, precisa testar, validar, experimentar bastante. E aí, depois que você tem algo que realmente funciona, você acelera, né? Eu acho que essa mensagem aí que fica. Né? É não chegar achando que você já sabe o que o produto é. Exato. É sempre isso. E sempre o Raul, ter essa... O Raul escolheu o case da Freta Mais, eu ia mencionar outro, né? Que é o case da Casular. É uma empreendedora, os acasos da vida, uma empreendedora francesa morando no Brasil. Olha só. E ela foi, quando a gente começou a nossa primeira campanha para organizar a imersão em empreendedorismo, que a gente fez no início de 2020, pouco antes da pandemia, ela foi um dos primeiros leads que a gente gerou e a primeira venda. Olha só. Venda, com certeza. E ela era arquiteta, né? Ela tem ainda um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro, que tá indo muito bem. Sucedido, inclusive. Mas ela queria criar um produto, ela queria parar de vender horas, né? Ou seja, ela queria poder escalar um pouco essa atividade sem necessariamente botar tantas horas a mais. Então, ela chegou conversando com a gente e, bom, ela tem uma cabeça de empreendedora, né? Falando de traços de personalidade, a Fanny realmente é uma excelente empreendedora, em construção, igual nós todos, né? Sim. Mas ela é realmente uma empreendedora muito boa. E ela chegou falando pra gente, o que eu quero é criar uma empresa, um negócio, um produto de modelo de casa. Né? Eu quero oferecer planta baixa para quem quiser comprar. Modelos 3D, na verdade. Modelos 3D. E naquele momento a nossa reação é a reação de sempre. Eu não sei o que vai ser o seu produto, mas vamos validar. Talvez seja esse, talvez seja outro. A gente vai entender a dor e a gente vai entender a melhor forma de solucionar essa dor. Boa. E a gente começou a trabalhar junto com ela, né, num modelo um pouquinho diferente do que a gente fez com a Freta Mais, mas a gente começou a entender a fundo o problema de quem estava começando a construir uma casa. Eu falo o problema, mas os milhares de problemas de quem começou a construir por isso, hein? uma casa. Né? E, em paralelo, problemas de arquitetos, né? De pessoas oferecendo projetos. E a gente chegou a um entendimento que nos permitiu pensar uma sequência de produtos, porque a gente começou a pensar essa cronologia inteira, a gente começou a entender que as dores que se manifestavam não eram as mesmas, né? Às vezes as pessoas, inicialmente, elas simplesmente não sabiam o que elas queriam. Elas iam ver um arquiteto, mas não tinham capacidade de
falar para o arquiteto o que elas queriam. Então, o Sim. arquiteto não podia oferecer um projeto que fizesse sentido para eles. Elas não sabiam do orçamento, elas não sabiam onde achar o material, elas não sabiam se esse material ia caber no orçamento delas, estavam com medo de parar no meio da construção. Dezenas de problemas. E a gente começou a tratar esses problemas com foco. Né? Ninguém constrói um negócio de sucesso da noite para o dia e ninguém resolve dezenas de problemas da noite para o dia. Exato. Então, você tem que validar que o entendimento que você tem do problema se verifica através de vendas. Né? Então, a gente começou manualmente, né, da mesma forma, a vender para quem estava tentando entender qual tipo de casa queria, um painel de estilo de casa, baseado em um formulário, uma coisa muito simples que a gente trouxe para o mercado inicialmente. Aos poucos, a gente começou a entender que essas pessoas estavam gostando, que elas tinham outros problemas. O modelo de casa era um desses problemas. A gente acabou criando esses modelos de casa. Sim. Mas esses modelos de casa, eles levam a outro problema. E, para mim, essa é a magia desse pensamento empreendedor. A gente tem uma abordagem muito humilde, a gente não parte do princípio que a gente entende o que a gente vai fazer, e a gente entende isso através de quem está sentindo o problema. De forma estruturada, usando ferramentas, conhecimento, lógico, e eu acredito que um dos principais diferenciais da Omnit é nesse sentido. A gente tem ferramentas, a gente criou essas ferramentas baseadas em conteúdos, baseadas em entendimento prático que a gente tem, em trabalhos que a gente fez, né? E a gente cria esse conjunto de validação que, quando você considera ele como um todo, parece um trabalho monstruoso. Mas quando você quebra ele em pequenas etapas, em pequenas sequências de novo entendimento, não são coisas que requerem um conhecimento, um entendimento de uma jornada inteira. Sim. É o que eu preciso fazer nesse momento, o que faz sentido eu focar nesse momento. Foco nesse momento. Fazer Instagram para vender algo que não existe? Não, pelo amor de Deus, não perca seu tempo fazendo isso agora. Exato. Tem outras coisas. E criar esse direcionamento é o que a Omnit faz. Maravilha. Cara, fantástico. Eu acho que assim, como vocês falaram, né? Vocês atuam, eu acredito muito que em um momento que não tem quase ninguém fazendo isso, talvez ninguém ou quase ninguém, o empreendedor, ele, né, ou quando ele ainda nem é empreendedor, nem sabe disso ainda, né? A pessoa está ali naquele momento ainda de criar um negócio, ou como o caso dos cases que vocês citaram, que é um caso de uma empresa que estava inovando, né? Estava num processo de transformar, e o outro caso que é de uma empreendedora que estava querendo empreender em um novo negócio, né? E tem, muito provavelmente, os casos onde são realmente novos empreendedores também ali, que estão com projetos desde o início ali da ideia e tudo mais. Pessoal, a gente vai chegando no fim aí, o papo estava muito bom, dá para a gente ficar aqui mais umas 2 horas falando, mas se vocês quiserem fazer aí considerações finais, falar um pouquinho aí desse momento da Omnit, que é um momento aí que vocês vêm com esse propósito de realmente pegar na mão, vamos dizer assim, desses empreendedores e ajudar eles a criarem negócios, grandes negócios, né? Se vocês quiserem fazer as considerações, fiquem à vontade. 2 coisas. Para mim, o grande negócio é você seguir a vida que você acredita, né? Gerar a sua realidade. Então, isso é empreender algo de sucesso, na minha opinião. E é assim que eu vejo como as coisas evoluem, né? Porque, se teve um sucesso estrondoso, se você fez algo interessante para a sua comunidade ou alguma coisa, cara, não importa, entendeu? Cada um tem a sua capacidade, etc. Então, não é todo mundo que vai começar um negócio e vai fazer uma Amazon, entende? Exato. Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente pode simplesmente criar a nossa realidade, criar um estilo de vida que seja sustentável para mim, algo que seja bacana, né? Eu acho que empreender é um caminho para isso. Eu vejo empreender um caminho para isso. Outra coisa que eu queria deixar também é que, assim, estar à vontade com a mudança, estar à vontade sempre com novas versões da gente, com novas versões do nosso negócio, com novas versões, né? E isso, para mim, né, é o grande segredo da gente estar sempre melhorando, sempre buscando fazer algo que vai ajudar mais gente. Então, basicamente é isso.
Boa. E aí, Aureliano, você pretende continuar no Brasil muitos anos? Lógico. A gente vai criando o nosso sentido. O meu sentido tá no Brasil Cara, e agora. você fala português melhor que brasileiro, alguns. Aí eu costumo responder. Várias pessoas... Ele me corrige. Aí, ó, tá Várias vendo? pessoas já me falaram isso. Falam, mas será que eu falo muito bem ou você fala muito mal? Cara, é isso, papo super bacana. Deixa aí algum contato aí, as redes da Omnit, o site, Instagram. Omnit.insta no Instagram. Pode mandar mensagem por lá, a gente vai conversar. LinkedIn também, Omnit. O seu Raul, pessoal. Raul Mariano Cardoso, no Insta, Raul M. Cardoso. Vamos deixar o do Raul mesmo, porque o meu ninguém vai conseguir escrever, cara. Bom, gente, valeu. Sigam aí as redes da Hawk. Hawk.digital é o site e Hawk.ag é o nosso Instagram, nosso LinkedIn. Omnit.org. Omnit.org. Omnit.org, o site da Omnit aí. Exato. Valeu.